Ó, vem comigo aqui, MC. Deixa eu fazer a sala aqui. Isso, meu filho. Atropelando. Hoje tá podendo tudo, Anja. Eu digo a hoje, a gente perdoa qualquer tipo de coisa. Nós estamos aqui que eu vou lhe falar um negócio. Esses dois aqui, o dali ainda não tá aparecendo, porque o Jefinho é só 10 dias de televisão. Ele não conseguiu enquadrar o Rafael Magalhães ainda lá. Pronto. É que é difícil dois sentados e um em pé também, né? E controlar, ser cabo meio ao mesmo tempo. Não é fácil. Eu entendo você, viu, Jefinho? Rafael Magalhães, psicólogo da Secretaria de Assistência Social do município de Alta Floresta, está trabalhando diretamente no Centro de Convivência do Idoso, tá? Ali no Complexo Esportivo, e a assistente social que está aqui com a gente, a Liliane Salete, para a gente falar um pouquinho sobre esse drama que a nossa sociedade ainda vive. Liliane, sejam bem-vindos, sobretudo, uma honra sempre recebê-los aqui também, viu? Muito obrigada, é uma alegria imensa estar aqui, né? Para contribuir com esse projeto lindo, que é o 15 de junho, Dia Mundial da Conscientização e Luta, né, contra a violência do idoso. E dar os parabéns também a você, porque hoje você tem meio milhão, né, nós de temos, seguidores. Nós, inclusive parabéns. Vocês. Obrigado, a TV Nativa e é agradece. Isso, o Centro de Convivência Pessoa Idosa de Alta Floresta está fazendo um intensivão, né, do dia 14 até o dia 18, essa semana toda, com esse tema, né? Nós estamos no Dia Mundial hoje, dia 15, sim, contra a violência à pessoa idosa. E a gente conversava hoje pela manhã, eu já tive a felicidade de vê-los lá na outra casa que também me abriga, na Rádio Bambina, e a gente já falou muito lá, eu até adiantava para eles, lá a gente mergulhou de cabeça, a gente pôde falar mais, e foi muito bom por causa do tempo, a televisão, o tempo é mais reduzido aqui, por causa da nossa grade da Record, mas a gente não pode deixar de abordar alguns tipos de situações que acontecem. Por exemplo, os atos de violência contra o idoso, que tem formas diferentes, né, Liliane? Isso mesmo. Quais são? A maior de todas as violências que o nosso idoso sofre hoje é a negligência. Depois seguida da violência física, violência financeira, patrimonial, violência sexual, que também tem um índice grande e grave no nosso município, e a violência psicológica. Olha aí. Hoje, para quem testemunha, ou sabe, ou estranha, de repente uma mera suspeita, não custa nada uma averiguação de um grupo que tem especialidade para isso. Hoje ele tem canal para denunciar, para poder levar essa informação ao Centro de Convivência ao idoso? Temos sim, Oliveira. O canal mais usado hoje, né, é o Disque 100. A pessoa percebe que está acontecendo um tipo de violência desses contra o idoso, ele pode discar, ligar direto no Disque 100, não é identificada a pessoa, faz a sua denúncia e os meios legais vão tomar providência. Pode também estar indo no Centro de Convivência Pessoa Idosa e conversar diretamente com a gente. O sigilo também será mantido. Nós faremos a visita e o acompanhamento e será tomadas as medidas necessárias que o caso pede. Aquelas dúvidas que geralmente a gente tem, inclusive hoje eu tomei a liberdade, eu não sei se vocês já tomaram conhecimento disso, mas veio um idoso aqui hoje na emissora, a gente encaminhou para lá, orientou pelo menos que buscasse lá. Essa dúvida, quando a gente não sabe exatamente o que fazer, mas se depara com uma situação que tem essa configuração, vocês lá conseguem dar o encaminhamento para o que o caso requer ali. Isso. Se for caso de polícia, Isso, se for qualquer outro tipo de situação. Com certeza, sempre mantendo o sigilo da pessoa que traz essa denúncia, né, que traz esse caso. E eu já quero antemão agradecer, porque hoje a gente tem município de Paranaíta entrando em contato com a gente para fazer atendimento para idosos no município de Novo Mundo. Olha só, que bom. Tivemos muitas ligações, as pessoas têm medo de fazer a denúncia e a gente deixa bem certinho, né, que não será falado o nome de ninguém. Sim. A gente faz a visita de uma forma respeitosa na casa até do idoso. Até porque é uma averiguação, isso. Né? Isso requer um certo cuidado, cautela. Com certeza. Bacana. Qual que é essa rede hoje disponível que o município... Esse trabalho ele é novo, né? No município de Alta Floresta? Então, Oliveira, a Secretaria... Dessa forma? Isso. A Secretaria Municipal de Assistência Social, aqui de Alta Floresta, percebendo, né, a necessidade de um trabalho mais pontual com a população idosa do nosso município, ela criou essa equipe
E o centro que a gente está trabalhando é lá no Centro de Convivência Pessoa Idosa. É a casa do idoso, é a porta de entrada para todos os serviços que a população idosa precisa e necessita. O idoso que esteja passando por algum sufoco também pode bater a porta lá e dizer, olha, estou passando pode. por essa e essa situação. Isso. Que vai ter respaldo. Vai Com ter certeza, com certeza. Tá. Eu vou pedir a minha produção aqui, pedir licença para o Rafael, pedir a produção que providencie o microfone para ele também, para que a gente possa trocar uma prosa. Chamar o Dr. Lucas aqui, para a gente fazer o Rafael é psicólogo, tá? Vai falar desses abalos, desses momentos pós-descobertas de muitas coisas que acabam sendo diagnosticadas. E hoje o programa está de alto nível também. A gente tem de um lado psicólogo, a gente tem advogado aqui para poder falar também desse viés, já que o Dr. Lucas atua no direito da família e sabendo disso, a gente estendeu esse convite para que ele pudesse também dar uma palavrinha sobre essa situação. Ela falava aqui a cautela na hora de apurar um caso como esse, porque muitas coisas precisam ser levadas em consideração, Dr. Lucas, na hora de chegar, de fazer uma abordagem, uma situação dessa, não? Sim, com toda certeza, Oliveira. Até porque a gente tem que falar isso sempre presunção de inocência, né? Mas as situações que eles atuam, com toda certeza, são situações graves, são situações de maus tratos, são situações que a gente tem abusos. Então a prioridade nesse momento é garantir a integridade física, é garantir a saúde do idoso. Num segundo momento a gente apura se a culpa. O primeiro momento é tirar ele daquele local, é fazer esses provimentos da melhor maneira possível. O ideal é que sempre seja tudo registrado, com toda certeza eles devem fazer todos os protocolos, atendimentos, sempre indo acompanhados em grupos de 2 ou 3, para que sejam resguardadas as testemunhas, para que o ofensor, porque muitas vezes a gente está na linha da defesa, mas às vezes a gente tem que entender que ele é o ofensor. Sim. Pode querer prejudicar o órgão ou prejudicar o próprio idoso depois, alegando que seria uma calúnia, uma informação falaciosa. Então esses cuidados têm que ser tomados, Oliveira. Não por uma forma de garantir a impunidade do ofensor, pelo contrário, para garantir o resguardo do próprio órgão. Certo. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para o senhor, mas eu vou chamar um recado primeiro. Pois bem, a gente retorna aqui, o Dr. Lucas continua aqui ao meu lado, eu vou falar com o Dr. Rafael Magalhães também, a respeito dessa perspectiva do idoso. O Dr. Lucas, mas a gente conversava aqui em off, enquanto a gente fazia o quadro do trânsito, sobre a responsabilidade de todo e qualquer idoso, que antes de ser um direito do descendente, por exemplo, é sobretudo uma obrigação também que ele atribua cuidados, que ele retribua sobretudo com carinho, que merecem, né? A gente geralmente só atribui a responsabilidade aos filhos, mas existe sim, civilmente falando, a obrigação legal dos filhos, dos descendentes, cuidarem dos seus ascendentes, que seriam os avós ou os pais. Além de ser um cuidado das boas práticas, dos bons tratos, é também uma obrigação alimentar. Ou seja, se um dos familiares estiver passando necessidade, é obrigação daquele mais afortunado cobrir essas despesas, que pode ser feito por meio de ação de ajuizamento de medida alimentar. A partir não de é 60 só o pai anos, que doutor? paga alimentos para o filho. Não necessariamente, Oliveira. Podem ser situações de deficiência, pode ser situações de incapacidade locomotora, pode ser qualquer situação que limite ou restringe o trabalho dessa pessoa. A obrigação vai para os seus descendentes e também para os ascendentes, que no caso dos idosos é um pouco mais difícil a gente ainda ter uma situação onde que os ascendentes sejam vivos, né? Os ascendentes que eu digo é sempre quem está acima, né? Os avós, os bisavós, e os descendentes quem está abaixo, os filhos, os netos. Essa cadeia ela segue, inclusive podendo expandir para os colaterais, até os irmãos, se for um caso de abandono afetivo ou abandono financeiro. É uma obrigação legal de pagar. A Liliane falava aqui, a nossa assistente social, que uma das piores violências sofridas pelo idoso hoje é a negligência. Ou seja, aquele idoso que está jogado lá, sem condições, muitas vezes totalmente na contramão do que ele tinha costume do seu ambiente, de uma condição depreciativa, insalubre. Doutor, isso não é normal. Até porque o grande abalo aí não vai ser nem tanto fisiológico, porque muitas vezes os órgãos conseguem chegar e dar uma alimentação, dar o mínimo, né? Que a gente chama de 5 As, que é alimento, agasalho, ar, água e amor, afeto, agora eu não lembro o último. Que é o básico para um ser humano existir. Entretanto, as humilhações, os maus tratos, a diminuição do caráter humano traz um sentimento de insignificância tão grande que vai criar cicatrizes emocionais. Eu não sou especialista da área da psique, mas a gente vê sentenças julgadas nesse sentido de que o dano maior do abandono é principalmente o dano psicológico. Por isso que os avós, os idosos, geralmente são encaminhados para casas de apoio, onde eles têm um convívio com outras pessoas. Porque o ser humano é um animal social e ele precisa desse convívio, esse contato, esse carinho. Ele precisa sentir parte de um grupo, sentir amado, sentir útil para que ele consiga desempenhar a sua função como ser humano, para ter a dignidade
de fato, plena, ele precisa ter todas as características presentes, Oliveira. Não basta ter alimento, abrigo, agasalho e água. A gente precisa ter também um mínimo de dignidade e o convívio social. Já que o senhor tocou nesse assunto aí, eu vou pedir a licença para o senhor aqui, porque nós estamos recebendo quem tem propriedade para falar dessas questões emocionais, dessa questão psicológica, do abalo, da consequência, sobretudo, e enfrenta isso no dia a dia também, juntamente com a Liliane lá, nessa rotina do Centro de Convivência com Idosos. Seja bem-vindo, Dr. Rafael Magalhães, é sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde, obrigado, Oliveira, parabéns aí pela conquista de vocês, o trabalho maravilhoso. É isso, obrigado. É isso mesmo, o Lucas teve uma fala excelente. Aham. A gente não pode excluir o ciclo de vida vital do ser humano, isso é fato. Mas quando chega a idade, a velhice, a gente tem que se lembrar que o idoso ele começa a ter dificuldades, né? E a partir disso tem que ter um manejo familiar para que possa compreender. Né? Igual a Liliane falou hoje de manhã, que acontece muito do idoso estar aprendendo a mexer no celular para falar com os familiares e geralmente um parente não tem paciência. Isso já é um tipo de violência. O grito, a impaciência. Sim, a pressão psicológica, né? O constrangimento. E a partir disso é necessário e muito importante que a família se maneje para esse idoso. Por quê? Para que esse idoso ele tenha uma velhice saudável, a gente tem que ajudá-lo a manter a sua autonomia. Com a o que é essa autonomia, Rafael? A rede de apoio, familiares, vizinhos, os sonhos, fazer um curso, fazer atividade física, se alimentar corretamente, de acordo com o sistema. Sabe que você, senhor, eu sempre tenho uma tendência a chamar de senhor por respeito, tá? Se escapar é por Fique à respeito, vontade. por favor. Não estou te chamando de idoso ainda, Não, tá? Fica tá tranquilo. O lance é o seguinte, você falava hoje na rádio de algo que eu achei muito interessante para fazer um contraponto, pegar um gancho no que o Dr. Lucas falava aqui com relação à negligência. Você também tocou no assunto, né? O idoso que de repente está numa condição que a gente considere inadequada, mas que talvez configura-se o que ele já estava habituado ao longo da vida. Nem tudo que parece é de fato um ato violento, é isso? Sim, a gente tem que se lembrar também a diferença entre o abandono e a negligência. A negligência é quando eu deixo de dar a medicação para ele correta, é quando eu perco a receita que o médico receitou, é quando eu dou medicação a mais ou medicação a menos. Atrelada àquilo que a gente entende de responsabilidade? Isso, é isso. O abandono é quando você deixa o idoso para lá. Certo. Tá? O que eu falei em relação à negligência, porque a gente tem recebido um número significativo de denúncias que pessoas vêm, mas não entendem o contexto. Nós fomos fazer uma visita para uma idosa e quando chegamos lá, a denúncia era de que ela era violentada fisicamente. Ela estava lavando roupa, estava tudo bem até então. Quando entramos na casa dela, eu fiquei preocupado porque não tinha botijão, né? A geladeira estava vazia, a cama eu achei muito estranha. Aí a Liliane falou para mim, você acha que ela sofre negligência? Eu falei, eu acho, se for para ter filho assim é melhor não ter. Ela não estava passando por negligência. Sabe por quê? Porque ela faz as atividades diárias da casa dela, ela tem uma pessoa que leva marmita para ela lá, e aos finais de semana, os filhos pegam e levam ela para casa dos filhos. Entendi. Eu não posso julgar o contexto da pessoa sem saber de fato o que acontece. Entendi. Então, o que é negligência, de fato, nem sempre é para aquilo que a gente vê. Esse idoso, ele está sendo preservada a privacidade, a cognição dele, ele consegue aprender, ele consegue informar aos vizinhos o que está acontecendo, ele não está passando por nenhum tipo de negligência. Se ele tem comida, ele tem alimentação diária, não está passando por negligência. Então é preciso um olhar acurado, é preciso buscar profissionais no CRAS, no CCI, para que a gente possa verificar, a gente possa investigar o que de fato é essa negligência que vem acontecendo. Rafael, os abalos psicológicos, as consequências são graves? Deixam marcas? São graves. Em casos aí de violência de fato, né? Sim. Uma coisa é o idoso naturalmente ele desenvolver hipertensão, né, a diabetes e outras doenças, a demência que é natural, o Alzheimer ou Parkinson, ok.
A partir do momento que esse idoso ele sofre violência, ele começa a desenvolver a neurose, ele começa a imaginar coisas que nem sempre é por conta da rotina que ele sofre de violência. Ele se sente, num linguajar mais simples, ele se sente acuado, ele começa a se isolar, ele tem a perda do apetite, má alimentação, um mau cuidado. Ele apresenta também os hematomas, esse já é um sinal da violência, até óculos quebrado, né? A dificuldade no aprendizado, a lentidão. Mas, Rafael, isso já não é natural do idoso? Não, se ele tem rede de apoio. Então, como a rede de apoio dele já está privada, já tiraram dele, ele começa a desenvolver comportamentos exacerbados. Então, ele grita do nada. Outra coisa muito importante que a gente precisa ficar atento. Quando o idoso sofre de violência doméstica, ou ele gosta muito de quem cuida desse parente, ou ele não gosta. Esse é o principal sinal que a gente tem que ficar atento, tá? Quer dizer que até se um idoso gostar demais de alguém de dentro da casa, pode ser um sinal, você tem que estar atento? Pode. Sabe por quê? Porque o idoso, ele já é dependente emocional e físico da pessoa. Ele depende para tudo, né? Para dar banho, para alimentação, tudo. Imagina essa pessoa, se ele perde essa pessoa. Eu não vou denunciar ele me ajuda em tudo. Ele é um filho maravilhoso, ele traz comida, ele traz tudo. Mas esse filho, quando não tem ninguém, ele bate, ele grita, ele empurra, ele dá safanão, entende? Então, é preciso, é necessário. Sensibilidade, sobretudo. Isso, né? Sensibilidade, ouvido, tato para saber. Existem algumas perguntas que você faz que dá para você perceber. Porque quando a gente fala naturalmente, a gente tem um vigor para falar disso, uma alegria. Agora, se você vê que não faz sentido que a maneira como o idoso está falando, é preciso procurar ajuda para saber investigar melhor isso. Dá um time para mim aí, ô show de bola, rápido igual a gente aqui, esse povo da W3. Val, obrigado, viu? Ó, o Alex Gasques, importante dizer isso, o Alex Gasques está parabenizando a mãe, a Sueli, pela passagem do aniversário. 50 anos está completando a dona Sueli, dona, digo por respeito, viu, dona? Um beijão para ti, parabéns, felicidades, o seu filho lembrou de você aí pela data querida. Parabéns mesmo, parabéns. Liliane, vamos falar dessa experiência de 90 dias que vocês estão tendo, né? Eu sei, eu disse isso lá na rádio, vou repetir aqui, a gente não pode entrar no mérito, né, de um caso, até por uma questão ética do trabalho deles, por uma questão legal, a gente sabe disso, mas já foi o suficiente para se deparar com casos horrendos? Infelizmente sim, Oliveira. 90 dias, 90 Liliane. dias dessa equipe trabalhando. Aqui na nossa cidade? Aqui na nossa cidade. Meu Deus do céu. O que mais chama atenção? Qual tipo de violência que está mais comum em Alta Floresta? A mais comum, Oliveira, é a negligência. Né? Nós temos muitos idosos abandonados e negligenciados por seus familiares, né? Em relação à alimentação, em relação a medicamentos e o isolamento social. Entendi. Eles não estão isolados por conta só da pandemia. Eles estão isolados porque a locomoção dele, do usuário, do idoso, ele não tem condições, às vezes, de comprar nem o próprio alimento. Ele não consegue sair de casa. Me preocupou muito hoje quando a gente entrou no assunto da violência sexual. E eu vou dizer por quê. Porque já é um crime horrendo, independentemente de qualquer idade que seja. Né? A gente já deixa a gente arrepiado, naturalmente. Mas quando a gente se refere a idosos, a gente está trazendo uma carga histórica, cultural, de pessoas que são muitas vezes acometidas pelo constrangimento excessivo, Liliane. Então eu fico tentando imaginar, dimensionar essa dor, esse sofrimento. Isso acontece, por exemplo, em Alta Floresta? Acontece. Já teve casos registrados aqui de violência sexual? De violência sexual. Já tivemos casos e próprios familiares, né, netos, infelizmente em uso de bebida alcoólica, de drogas, mas infelizmente aqui em Alta Floresta nós temos idosos, né, passando por esse tipo de violência. E aí, eu sempre falo, cadê o doutor Lucas? Vem comigo aqui. Eu vou voltar para falar com o senhor aí, doutor Rafael. Eu vou voltar aí, para poder a gente verificar também, conversar uma situação com o doutor Rafael ali. Doutor Lucas,
Violência sexual. Crime. A violência sexual ela é crime, né? Tem o crime de importunação sexual, mas também tem o crime de estupro. O estupro não tem idade. Tem diferença? Porque um crime sexual numa faixa etária, eu me faltam palavras às vezes, né? E eu não costumo ser muito técnico não. Quando a idade está ali meia pareia, né? Eu digo da mesma faixa etária, suspeito e vítima. Quando se trata de um idoso, existe um problema agravado? Existe. Existem algumas situações que são agravantes do estupro, né? Você, mais uma vez, fazendo fugir da minha pauta, Vai né? lá. Sabe que eu não sou especialista em direito criminal. Sei disso, mas eu preciso recorrer na propriedade técnica mais próxima. Né? Os menores de 14 anos são considerados vulneráveis, mas não só eles. Aqueles que têm algum tipo de incapacidade mental, capacidade locomotora, são considerados invulneráveis e entra na mesma aplicação de pena majorada. Se não me falha a memória, inicia-se a pena de 8 anos, ou seja, o regime para esse cidadão é fechado. Mesmo que ele pegar a pena mínima, mesmo sem reincidência. É um dos crimes mais graves do nosso Código Penal, porque o próprio legislador já entendeu que o estupro por si só já é grave. O estupro de um invulnerável é ainda maior. O idoso não necessariamente ele é um invulnerável, mas ele tem a sua capacidade reduzida já, por motivos óbvios, então isso pode ser uma condição de agravante de pena, certo? Agora, se ele estiver incapaz, se o juiz entender, através de perícia, através do procedimento, ou de instrução, enfim, né, no processo penal, pode ser considerado incapaz. E aí, como você diria, né, aí a chibata canta. Eu aproveitei o momento aqui para a gente não perder o gancho, mas eu vim para lhe fazer outra pergunta. Quando os dois saíram hoje lá da rádio, uma pessoa me fez uma pergunta e eu não tive a oportunidade de perguntá-los. Quando a gente quer oferecer, quando eu tenho a obrigação de oferecer a ajuda a um idoso, mas esse idoso não aceita, ou essa idosa não aceita, não é por maldade ou não é por uma questão que a gente até entende, né? A questão da idade, reduz a capacidade muitas vezes intelectual daquele idoso, daquela idosa que não quer aceitar que chegou o momento dela atribuir essa responsabilidade a uma terceira pessoa. Eu acredito que você esteja falando do caso de internação compulsória. Existem alguns casos, não só de idosos, né? Tudo que eu estou falando aqui não precisa ser necessariamente para idoso. Pode ser alguém que tem uma capacidade reduzida, pode ser alguém que tem alguma dificuldade de locomoção ou que tem algum distúrbio, uma embriaguez. Vamos ver se eu sou mais claro. O idoso ou a idosa não dá conta de cuidar dela sozinho. Então, Isso está posto. Eu sou filho, eu sou neto e tenho a obrigação. Existem dois cenários na esfera civil que caracterizam isso. A incapacidade relativa, que seria aquele que tem um tutor para assinar junto com ela. Por exemplo, não pode comprar e vender, não pode fazer contratos, não pode gerir uma empresa, mas pode fazer os atos da vida civil comum. E aí tem alguém ali só para dar aquela... É como se fosse um adolescente, sabe? Para os termos cíveis é um adolescente. E tem o totalmente incapaz, que é um menor de 14 anos, e também esse idoso cidadão, ou uma pessoa que tem um problema de embriaguez. Quem decide isso? A justiça? Vai ter que ser feito pedido judicial, e esse pedido judicial vai ser declarado um tutor. Pode ser alguém da família ou pode ser alguém colocado a respeito da justiça. Se eu não me engano, nesse caso, quando é totalmente capaz é curador e quando é relativamente capaz é tutor. É isso? Me corrija se eu estiver errado. Faz uns 6 anos que eu vi isso aí na faculdade. Mas enfim, tem essa destinação justamente por quê? Porque o trabalho do curador, ele é de caminhar ao lado, é de tomar todas as decisões, de dar comida ou de contratar alguém que o dê, de trocar os pontos, ajudar até nas necessidades fisiológicas ou contratar alguém e gerenciar essa pessoa. Então o trabalho de curatela, ele é muito mais rígido e específico, e ele é para quem é absolutamente incapaz. Se essa pessoa se recusa, pode ser feito por meio de ordem judicial. Saiu até um filme sobre isso, não sei se vocês chegaram a assistir, que é um filme especificamente sobre uma curadora que, no final das contas, ela cometia algumas fraudes idosas. Esse é o plot twist, né? Não vou dar spoiler aqui. Mas é excepcional, porque mostra esse lado, como que o juiz determina, como que é feito o pedido, é feito um laudo de um psicólogo, se for um caso físico, de um fisioterapeuta ou de um ortopedista, depende ou do neurologista, se for uma batida na cabeça, alguma situação dessa. Sempre pareado de profissionais especializados, o juiz só decide. Quem vai dar os laudos sempre é um profissional capacitado, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista. Com base nessas informações, constatada a incapacidade absoluta, Oliveira, ele pode sim ser interditado judicialmente. E o Estado vai determinar, o Estado na figura do juiz, um curador para ele, seja alguém da família, que é o ideal, ou se tiver alguma complicação, um atrito, porque o juiz percebendo que o convívio com a família é mais difícil do que com o estranho, ele determinará um curador judicial e o Estado, inclusive, tem que arcar com os custos desse curador judicial, Oliveira. Eu vou abrir espaço para suas considerações finais daqui a pouquinho. Eu preciso falar com o Dr. Rafael ali, porque a gente precisa diminuir essa animosidade, Dr. Rafael.
Tudo bem, né? Existe a alternativa, caso não tenha, e em último caso não se tenha outra alternativa, uma interdição e tudo, mas isso gera, acredito eu, mesmo aqui no meu mundinho leigo, um abalo psicológico também para aquele idoso. O caminho talvez melhor seja outras tentativas primeiro, não? Sim. Dentro do serviço da assistência social, lá no CCI nós temos um programa que é Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Por quê? Nós precisamos potencializar esse idoso para que ele possa construir novamente a sua rede de apoio, ter pessoas para contar, para falar a respeito, a motivação no sentido de aprender coisas, os cursos, né? A orientação de alimentação, tudo isso, Oliveira, por mais que seja natural que a gente fala, a gente dá condições para esse idoso ele manter a sua qualidade de vida e uma velhice normal, o mais natural possível. Esse serviço ele serve para preservar a autonomia do nosso idoso, porque ele vai perdendo isso, né? Então eu consigo trazer a família para mais perto, para a família aprender. A gente não está educando esse idoso a ser um idoso acomodado porque tem tudo da família. Não. A gente está potencializando esse idoso para ele continuar a vida dele em construção, em aprendizado, da melhor maneira possível. A gente comentou lá com você, né? Que a gente chega na maioridade, se aposenta e fica tudo bem, quer viajar, quer gastar dinheiro, essas coisas. Nem sempre. Essa pessoa ela vai ficar doente. Ela vai desenvolver uma depressão e vários outros tipos de psicopatologia. Por quê? Porque nós somos produtivos. A nossa vida é dinâmica. A gente precisa estimular o nosso corpo, né, para a circulação sanguínea. A gente precisa estimular a nossa mente. A gente precisa exercer a nossa fé. Se sentir útil. Sim, justamente. E é por isso, esses serviços, assim como a lei serve para dar regra, esse serviço ele serve para manter o curso da vida o mais natural possível, entende? Por isso que é muito importante. A gente fala muito e frisa muito isso, não só para os nossos idosos, é para a geração futura que está vindo aí. A gente não pode deixar de falar disso, a gente vai nas escolas também para falar a respeito. Por quê? Hoje nós temos adolescentes que também violentam os nossos idosos. E esses adolescentes, por incrível que pareça, eles não vão envelhecer, né? Não é? Não quero ver, não. Brincadeiras à parte, a gente precisa tocar nesse ponto muito sério. Porque esse adolescente, às vezes, não quer trabalhar. Ele não quer estudar. Como que ele trabalha a socialização dele com os idosos, se ele também vai ser um idoso? Né? Então, se você que é adolescente está assistindo isso também, se atente, por favor, porque a sua vida, o seu desenvolvimento intelectual, físico, pessoal e espiritual depende disso também. Com certeza. Né? Você fala muito, eu acho muito bonito que você fala em relação ao respeito com os nossos idosos, da herança que eles nos servem. A Liliane comenta muito que são patrimônios vivos. Verdade. Não é mesmo? Olha, obrigado, viu? Eu queria ter um programa para eu ficar assim 2 horas só falando, porque eu acho que é tão importante a gente difundir essas informações e saber esgotar essa pauta, mas eu não tenho essa condição aqui. Doutor Rafael, obrigado pela disponibilidade de sempre, mais uma vez, e só gratidão. Esse tempinho aqui já foi muito para que possa chegar a informação na comunidade e nós possamos levar o conhecimento de que existe um serviço disponível, de que existe uma esperança, uma saída para você fazer uma ligação, para você pedir ajuda para alguém, para você buscar. Sempre haverá, sempre. Se você é um idoso que está triste aí, existe alguém que está do seu lado que pode te ajudar. Não perca a esperança. Não, meu filho, aqui não tem esse negócio de combinadinho. Aqui não é, você está pensando que é Faustão? Aqui não, aqui a gente pega de surpresa. Que sabe, faz ao vivo. Nós estamos brincando aqui por causa da riqueza, né, de fontes que a gente conseguiu reunir no Olho Vivo de hoje. Psicólogo, um operador de direito, né, o Dr. Lucas Barella, que tem uma larga experiência em direito de família e acabou casando muito bem com o tema aqui, e um assistente social, Liliane. Eu preciso agradecer em seu nome a todos os assistentes que fazem esse trabalho difícil, Oliveira. De um tanto que eu vou lhe falar uma coisa, tem que ter muita sensibilidade.
muita sensibilidade. Eu gostaria muito que você levasse um abraço da família Nativa Com a certeza, todos os com seus certeza colegas. eu levarei, com certeza. E obrigado. Fica o espaço aberto para suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade perfeita para a gente poder divulgar o trabalho que é feito, né, aqui em Alta Floresta, nos municípios vizinhos. Todo município tem uma equipe que trabalha no serviço de convivência e fortalecimento do idoso, né? E principalmente a importância que eu queria deixar assim bem frisado é a nova geração. A nova geração precisa ser educada para tratar diferente o idoso, porque amanhã você estará nesse caminho. E se você não preparar esse caminho, você vai estar só. Então isso é muito importante. Respeito ao idoso. Se você conhece alguém ou já viu falar de alguém que está sofrendo algum tipo de violência, você pode chegar e pedir ajuda, que a gente vai até lá e a gente conversa e nós encaminhamos para todos os espaços necessários que o caso pedir. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a vocês aí. E um abraço para o pessoal do Centro de Convivência do Idoso.